Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, família do Café Espiritual, como vão vocês? Tudo bem? Aqui, pastora Andréia Tavares, Kingdom Church, Niterói e Maricá, e hoje estamos encerrando a nossa jornada pelo livro de 2 Crônicas. Sempre fazemos um devocional, mas também com o objetivo de fazermos um estudo, ainda que resumido, mas panorâmico sobre os textos que estamos sempre acompanhando, a nossa leitura da Bíblia em um ano, para aqueles que são da Kingdom, né, estão acompanhando esse projeto da irmã Michele Lima. Queridos, vimos que 2 Crônicas é um livro profundamente atual, um livro profético, um livro que vai narrar não apenas a história de reis, não apenas batalhas, não apenas reformas espirituais, mas 2 Crônicas revela o coração de Deus ao nosso coração, revela o coração de Deus, ou revelou, né, ao coração do seu povo, do povo de Israel. E se nós tivéssemos que resumir todo esse livro, seria provavelmente que Deus não está procurando a nossa perfeição, a perfeição do nosso exterior. Deus está procurando a perfeição interior do nosso coração. Um coração quebrantado, um coração que busque Ele sinceramente. E quando eu falo em perfeição, meus irmãos, eu digo a escolha perfeita, a escolha de adoração, porque perfeitos Deus, Ele sabe, Ele conhece as nossas limitações e Ele sabe que nós não somos perfeitos. Hoje eu queria rapidamente, né, a gente passar por um pouquinho de cada devocional, fazer um rápido resumo dessa caminhada que nós tivemos em 2 Crônicas, e que o Espírito Santo, queridos, possa selar essa palavra no nosso coração, né? O salmista, ele fala lá: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meus amados, um versículo que nós poderíamos deixar, então, né, seriam tantos, mas eu hoje queria deixar 2 Crônicas 16:9, que diz: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ah, meus irmãos, essa é a verdadeira chave para que nós possamos alcançar o coração de Deus. É ouvir o que o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração. E que nesse domingo ou esse dia que essa palavra chegou a você, porque Deus quer ministrar isso ao seu coração, que não seja diferente conosco. Amém? Então, segundo a Crônicas, nós vimos que cobre principalmente a história do reino de Judá. Nós já falamos, né, sobre essa divisão. Você pode procurar lá depois, do reino norte e reino sul. Então, a história do reino de Judá, a glória do reinado de Salomão, a queda de Jerusalém e a esperança de uma restauração. Então, um cronista, ele não vai escrever apenas uma história, ele escreve uma aliança, ele mostra como Deus responde quando o povo verdadeiramente se volta para ele. Então, nós vamos ver ao longo desse livro de Crônicas que quando o povo busca a resposta do favor de Deus, ela é chegada ao povo. Quando o povo se rebela, há uma disciplina do Senhor, há uma consequência para a rebelião, para a idolatria, para o afastamento de Deus. Mas quando o povo se humilha, há restauração. Então, eu creio que isso resume o texto de Crônicas. E quando, né, um texto tão conhecido que a gente fala sempre, segundo Crônicas 7,14, sobre orar, humilhar, orar, né, buscar a face de Deus, e como o Senhor ouve, sara a terra do coração. Amém? Então, nós aprendemos, queridos, com Salomão, que a glória começou no altar, que desceu o fogo do céu quando ele orou. Nós vimos com Asa, né, sobre a vigilância espiritual constante, sobre a caminhada com Deus, sobre a dependência do Senhor. E nós vimos em Josafá os olhos postos em Deus, quando ele diz que não há força, Senhor, em nós, porém os nossos olhos estão postos
em ti. Então nós vimos tantas batalhas espirituais que não são vencidas por forças humanas, por forças naturais, mas por dependência divina, quando os nossos joelhos se dobram, que movem os céus, alinha o nosso coração ao coração de Deus. E finalizamos ontem, não é, em Josias, quando Josias então coloca novamente a palavra de Deus como fundamento, coloca a palavra no centro de toda a direção do povo de Israel, não é? Quando nós vimos em 2 Crônicas 34:19, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Então, a palavra, quando ela está no centro, ela tira todo o endurecimento do coração, ela coloca, né, o Espírito Santo através da palavra, porque a palavra é viva, ela é eficaz, aleluia. Então há um quebrantamento, e quando há quebrantamento, meus amados irmãos, há restauração. Então, se a gente juntar tudo isso, Salomão ensina sobre o altar, Asa sobre perseverança, Josafá sobre a dependência, Josias sobre a centralidade da palavra. Mas, acima de tudo isso, queridos, está toda a Bíblia, está a bússola do nosso dia a dia, está uma verdade ecoando os nossos corações nesse texto de 2 Crônicas, mas que ecoa em toda a palavra de Deus. Por quê? Porque aponta para o nosso Salvador, Jesus Cristo, aos nossos corações. Então, queridos, que todos esses devocionais da semana, e se você quer entender um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, vá lá, a gente tem a série toda, né, de 2 Crônicas em toda essa semana. E amanhã a gente começa uma nova série. Então, que você possa estar ligadinho, que você possa desejar estar aprendendo conosco, porque eu aprendo com vocês, né? E todos nós juntos aprendemos com Cristo através do Espírito Santo que se revela a nós através da palavra viva de Deus. E hoje, nesse domingo, a gente não podia deixar de honrar também aquelas que representam amor, cuidado, intercessão, legado espiritual, que são as mães. Então, que nesse dia das mães, né, se há um texto que a gente poderia deixar aqui ao coração das mães, está lá em 2 Timóteo 1:5, não é? O fim de todo mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então, queridos, as mães, elas mostram, não é? Elas moldam gerações através das suas orações, dos joelhos no chão. Eu não posso deixar de falar aqui do Ministério Desperta Débora, que é um ministério de mães de oração, não apenas mães biológicas, mas mães espirituais que constroem legados eternos, né? Que as orações ecoam diante dos ouvidos e do coração do nosso Deus, porque nós cremos que quando mães se colocam de joelhos, filhos estarão de pé no mundo todo, porque não tem barreiras para a oração de uma mãe. Então, queridos, que você que é filho, honre tua mãe, não apenas nesse dia, mas em todos os dias, porque a mãe, aquela que verdadeiramente ama seus filhos e que ela tem uma fé fundamentada em Cristo Jesus, ela vai demonstrar isso através dos seus joelhos no chão. Então, honre sua mãe, demonstre carinho, seja grato, porque talvez você não tenha tudo o que você quer, mas com certeza, cada mãe, cada pai procura dar aos seus filhos tudo aquilo que eles precisam, não é? Porque assim nós aprendemos com Jesus e assim nós procuramos fazer. E se nós fazemos e somos falhos, imagine o nosso Deus para com cada um de nós, amém? Então queremos deixar aqui um grande abraço e pedir para que o Senhor fortaleça o coração de cada mãe, para que o Senhor venha encher de alegria, que o Senhor venha usá-las e capacitá-las cada vez mais, para que possamos ver filhos fortalecidos através da palavra, através da fé, através do exemplo, porque palavras o vento leva, mas o exemplo
permanece. Amém, queridos? Então, deixamos aqui essa mensagem final de 2 Crônicas, que não importa quão distante possamos estar, queridos, se o nosso coração se voltar para Deus, se houver restauração, né? Se houver humilhação, vai haver restauração. Então, que isso fique guardado no nosso coração para a glória do Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer. Agradecer por esse dia, agradecer por uma nova semana, agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecer pelos livramentos, agradecer, Senhor, até mesmo quando as lutas, as adversidades vêm, porque há sempre um propósito em todas as coisas e nada acontece sem a tua permissão. Então nós queremos agradecer, Senhor. Agradecer e pedir que o Senhor nos leve ao altar, que o Senhor nos ensine a vigilância, que o Senhor firme os nossos olhos em Ti e que a fome pela Tua palavra, ela venha reacender todos os dias em nossos corações, Pai. Oh, Deus amado, querido, também queremos Te pedir por cada mãe, Senhor. Derrama a Tua graça sobre elas, renova, Senhor, as forças, sara as feridas, Senhor, sara, Senhor, feridas interiores, mas também cura aquelas que porventura estiverem doentes, enfermas, Senhor. Honra, Senhor, cada mulher de oração. Levanta mães espirituais cheias do Teu Espírito, Senhor, para que lares sejam, Senhor, altares vivos da Tua presença, Pai. Assim nós queremos declarar profeticamente nessa manhã, tarde, noite, que a nossa casa servirá ao Senhor, que a nossa geração buscará o Senhor, as gerações adiante buscarão o Senhor, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, ó Pai, e o nosso coração, o coração dos nossos filhos, pertencerá exclusivamente ao Senhor. Assim oramos, agradecidos, e que cada um que ora conosco nessa manhã, cada oração seja ligada na terra e no céu, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Daqui a pouquinho, mais tarde, o culto hoje de Santa Ceia do Senhor na Kingdom Church Niterói, e hoje pela manhã não teremos EBD na Kingdom Church de Maricá, mas teremos o culto ao Senhor, a Santa Ceia, a partir das 18h30, onde as crianças também estarão ali, fazendo uma pequena e singela homenagem às mamães. Então, queridos, que Deus abençoe seu dia, você que é mamãe, que Deus te dê um dia abençoado. Feliz Dia das Mães. Até amanhã, no nosso encontro diário, no nosso café espiritual. Até lá, Shalom Adonai.